8h18 com a gente ao vivo aqui no estúdio da TV Pajuçara, doutora Jordana Farias. Ela é médica psiquiátrica com atuação infantil. Doutora, bom dia, bem-vinda, mês de conscientização, de combate. E a primeira pergunta para a senhora é: por que há tanto preconceito contra a pessoa autista? Desinformação seria a principal resposta? Bem-vinda, vamos tomar café. Vamos. Obrigada, Douglas, pelo convite. E sim, felizmente existe ainda muito esse preconceito pela falta da acessibilidade, conhecer o que é a acessibilidade do autismo. Normalmente os médicos que trabalham com essas crianças sentem na prática, assim como eu. Às vezes eu percebo, por exemplo, o pessoal identifica uma aparência física de alguma determinada doença sindrômica, exemplo, síndrome de Down, mas no autismo você não tem esse comprometimento físico aparente. Então, às vezes, por não saber como é que funciona o autismo, as alterações sensoriais que aquela criança tem, o prejuízo na interação social que essa criança tem, elas acabam que são vítimas de muitos julgamentos. Ainda é muito difícil descobrir se aquela criança é autista ou não, ou que grau de autismo aquela criança tem? Então, não é questão de dificuldade, é questão realmente de falta dos profissionais, né? Assim, realmente ter uma política, um projeto que tem esses profissionais habilitados para poder atender essa demanda. Fechar diagnóstico. Isso, diria, vamos falar assim, o médico ele tem a função de fazer aquela triagem, de fazer um pré-diagnóstico e junto com os colegas da equipe multiprofissionais, a gente consegue firmar isso com muito mais assertividade. E nessa equipe, além do médico, tem o quê? Fono, analista do comportamento, terapeuta ocupacional, psicólogo, a própria escola. Hoje em dia, a saúde e a educação, elas andam muito junto para o tratamento do autismo, principalmente para o programa educacional individualizado, porque essa criança precisa ir para a escola com um programa específico para poder aprender, né? Doutora, o autismo existe há muito tempo. E a grande dúvida quando converso com pais, né, de crianças pequenininhas, eles falam assim: Douglas, o que é que está acontecendo? Tem muito mais criança com autismo. Ou a pergunta seria: o diagnóstico agora acontece de forma mais precisa? O que é que está acontecendo que cada vez mais a gente vê? Sempre numa sala de aula tem criança com autismo, sempre na escola, alguém na família. A proporção assim, de dados americanos é 1 para 49, 1 para 59. Então, realmente, são dados alarmantes. E hoje se faz o diagnóstico mais precoce. A gente não espera tanto. Vamos ver o que é que vai acontecer. Não, você faz uma intervenção precoce e tem algumas triagens que ajudam o médico nesse diagnóstico. E qual a importância desse diagnóstico precoce? O futuro, né? Se a gente não tem mais qualidade de vida? Muito, porque um dia o pai e a mãe vão embora e essa criança vai continuar. Então, que ela conseguir desenvolver de habilidades, né, de atividades de vida diária, de independência, isso é fantástico, assim, pensando a longo prazo, né? Porque essas crianças vão crescer. E a gente tem que pensar nessas políticas públicas, porque até então entrou, ano passado, se eu não me engano, para o censo do IBGE, porque a gente não tem isso quantificado no Brasil. Sendo que eu converso com as mães e as mães Jordana, o pessoal, o IBGE vem na minha casa, mas ainda não está fazendo a pergunta. Então a gente não tem isso de forma quantitativa para poder fazer um projeto, para poder fazer mais pesquisas, para poder lutar pelas políticas públicas dessas crianças. O termo correto é esse, doutora, ou não? Me corrija. Existem autismo com graus diferentes ou níveis diferentes de autismo? O que é que faz uma criança ter um sintoma mais forte, outra mais leve ou mediano? Então, a gente avalia o grau e o nível de suporte, né? Eu diria assim que o autismo é uma paleta de cores. Vai de um azul mais claro até um azul mais escuro. Por isso que ele está no espectro, né? O autos é voltado para si. O prefixo significa voltar para si. Então, às vezes, tem crianças que não têm tanto atraso da comunicação, que é um autismo mais leve, mas tem dificuldade na reciprocidade social. Então, ele se fecha demais, né? A dificuldade de fazer a atenção compartilhada, a ressonância social, isso aí.
Não é só ecolalia, estereotipia. Isso são sintomas ancorados aos principais, que é a comunicação verbal, não verbal e a interação social. E a atenção compartilhada, eu diria que é o primordial. Doutora Jordana, para o pai, para a mãe que nos assiste agora, o vô, a avó que cuida de uma criança em casa, percebe alguma dificuldade, né? Que caminho esse pai, essa mãe, esse vô, essa avó deve seguir e o que acenderia esse sinal de alerta para dizer, eu preciso, e pensar assim, eu preciso buscar ajuda para o meu neto, para o meu filho, para a minha filha? Os sinais de alerta, que eu sempre recomendo, que eu sempre converso, né, com os familiares, são, primeiro, como é que está a comunicação? Né? É uma criança, o pessoal acha que o autista não olha, ele olha. A dificuldade do autismo é fazer aquela varredura, o contato social. O contato social é uma forma de comunicação. A interação social, a maneira dessa criança brincar, né? Como é que essa criança fica no meio de outras crianças. Então, esses sintomas de alerta são os que chamam mais atenção dos pais nesse começo. E a partir de que idade você já começa a perceber isso? Com 18 meses, a gente já tem muitas características do TEA para fazer rastreio. Tem estudos falando que com 6 meses você já consegue observar algumas questões de neurodesenvolvimento, mas a partir dos 18 meses, o médico tem mais propriedade para conseguir fazer essa triagem e poder encaminhar essa criança na suspeita também, tá? Não é só no diagnóstico. Doutora, a senhora falou o termo TEA, que é transtorno do espectro autista. Se você percebe alguma coisa no seu filho, foi lá, busca ajuda. Em quanto tempo eu consigo ter se realmente do espectro autista ou não? Ou cada caso é um caso, não é uma forma que se chega e já tem a resposta imediata? É um acompanhamento, né, Douglas? Assim, mas tem um tempo que se já sabe ou não? Normalmente a gente pede as avaliações para você, com um mês você consegue fechar um diagnóstico junto com a equipe multiprofissional, mas além, não é só o diagnóstico, é o pós-diagnóstico. Acho que esse é o maior desafio nas famílias, sabe? É o pós-diagnóstico, porque é um tratamento muito caro. Então, assim, não é todo mundo que vai ter esse acesso. E essas crianças, elas precisam neurodesenvolver, porque elas passam por um período de poda neuronal. E se ela passar por esse período, ela começa a ter vários atrasos e para tentar recompensar vai ser muito mais difícil. Para ela conseguir ter novas habilidades, generalizar, disseminar as questões sociais que ela precisa para aumentar o vocabulário, para poder aprender. Então, é um desafio. Não é fácil, né? Não. Doutora, só para a gente fechar, eu também imagino que não seja fácil um pai, uma mãe que esperou a gravidez a vida inteira, ou aquele filho o tempo todo, receber esse diagnóstico. Como é que o pai e a mãe recebem essa notícia e tem também um acompanhamento para eles? Porque se a criança vai precisar desse acompanhamento, pai, mãe, vovó, a família, o entorno da criança também, né? Douglas, o atendimento de uma criança com autismo, você tem que atender a família também. Não é só a criança? Não, eu diria assim, é como se você estivesse pegando um avião com aquele destino. E esse avião vai para outro destino. Então, o que você estava se preparando foi para outro foco. Então, você desce numa nova cidade, vai se deparar com novas pessoas. O seu network vai ser com pessoas que você nunca imaginaria um dia conhecer. Porque a rede de apoio com outras famílias que passam por essa situação é muito importante para você compartilhar, né? É um luto, infelizmente. E é uma luta, né? É uma luta, é um desafio. Doutora, muito obrigado pelas dúvidas esclarecidas e que esse mês de abril ele se multiplique para maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, até chegar no outro abril, com respeito, comprometimento do setor público e responsabilidade dos profissionais e da família com aquela criança autista. Muito obrigado, um beijo, bom dia, tá? Bom dia também. E volte mais vezes para tomar esse café com a gente aqui. Muito obrigada. Tchau. Tchau.